Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, o nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. E nossa convidada de hoje lidera a engenharia de um dos maiores bancos do país e é responsável por proteger milhões de pessoas de golpes que elas nem percebem. Roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou finalmente de novo com meu amigo e sócio Samir Caran na bancada de mais um Performa que Pode na CBN Campinas. Este programa é um oferecimento da HP Enterprise. É isso aí, Léo. Saudades de estar aqui, gravando, né? Correria no dia a dia. E ainda mais num episódio hoje tão especial, recebendo aqui Fabiola Marchiori, VP de Engenharia e General Manager do Nubank. Fabiola, muito obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente. Seja muito bem-vinda à mesa do Performa que Pode aqui na CBN. Eu que agradeço, imagina. Legal, vamos lá. Grande curiosidade, né? A Fabiola é amiga da Michele Rodrigues, nossa grande Michele, lá de Uberlândia. A gente tem uma tropa lá em Uberlândia da Performa, tem uma galera nossa lá. Tem. Mas vamos lá. Fabiola, conta um pouquinho pra mim como é o desafio no dia a dia de liderar uma área tão importante de um dos maiores bancos do Brasil. Eu diria que é uma loucura, né? É um desafio. Eu imagino. É um desafio super interessante, porque a gente está lidando com problemas reais, né, do dia a dia, problemas dos clientes, do brasileiro, boa parte da população. Então a gente está falando de mais de 120 milhões de pessoas, né? 120 milhões de clientes. Sim, dos mais variados perfis, né? Então, passando por PJ, menor de idade, né, pessoa mais idosa, alta renda, baixa renda, enfim. Então, aqui a gente tem que ter, de fato, uma capacidade de entendimento do problema, né, do cliente, da situação do cliente, do desejo dele, e fazer uso da tecnologia, do que a gente conhece de comportamento de cliente, de perguntar para o cliente o que ele quer. Às vezes é tão simples quanto perguntar para o cliente o que ele quer. E uma obsessão por entregar uma experiência incrível, né, para o cliente e de uma maneira que seja super conveniente, segura, né? A gente não abre mão de forma alguma da segurança e da experiência, então essas coisas andam junto, não é uma questão de escolha, né? Eu não posso escolher melhor experiência e, portanto, eu tenho uma questão de segurança, então essas duas coisas andam juntos, então eu diria que é um desafio diário. A gente está num país onde toda essa questão de fraude, golpes digitais, especialmente no sistema financeiro, é desafiador, né? Está crescendo muito também, né? Assim, a nossa percepção de fora que tá aumentando, né? Sim, é uma área bastante investida, né? Sim. Então tem muito dinheiro colocado, né? Dinheiro de crime, enfim. Então, eu diria que é uma luta mesmo diária, né? Onde a gente busca, os bancos, não só o Nubank, mas os bancos em geral, buscam estar à frente, né? Alguns passos à frente do fraudador, do golpista, entendendo um pouco adiante o que eles pretendem fazer para ser hábil, né, e rápido para, obviamente, cortar ou minimamente mitigar o golpe quando ele acontece, né? Reduzir o impacto no cliente. Né? Conta para mim, Fabiola, o que vocês querem dizer com proteger o cliente dele mesmo? Eu diria que tem situações, né? Tem uma coisa que eu acho que vale a pena. Uma balada com cartão de crédito. Proteger de mim mesmo. Alguém tem que se proteger de você mesmo. Eu diria que vale a pena em 2 segundos falar a diferença de fraude e golpe, né? Fraude é quando tem uma vulnerabilidade, né, do sistema, seja do sistema financeiro, seja do sistema do banco, ou seja, há uma abertura, né, e o fraudador ele faz uso de algum tipo de tecnologia para adentrar e, portanto, invadir a conta, enfim, isso é fraude. Em geral, o cliente não tem condição de barrar aquilo, o cliente por ele só. Sim. O golpe é diferente, o golpe tem a participação do cliente. Mas como assim a participação do cliente? Como é que funciona isso? Eu não sabia disso, dessa diferença, que legal. O golpe é quando o cliente, normalmente por exemplo, por engenharia eu compro alguma social, coisa, depois vou lá e digo que não comprei, que não recebi. Ou o famoso, né, você tá na internet, você tá olhando ali um iPhone que custa R$7.000, você tá vendo ele por 2.000, você aproveita a oportunidade, vou comprar, vou fazer o Pix imediato e, obviamente, é um golpe. Então, nessa situação, qual que é o desafio? O cliente é o cliente. Então, você, de fato, está fazendo a transação. Então, não é que foi invadido o seu aparelho. Invasão, roubaram sua senha. É você mesmo fazendo, mas te enganaram para fazer aquilo. Exato. Né? E aí tem duas coisas que a gente olha. A identidade, o cliente é ele mesmo, e a intencionalidade. O cliente tem intenção de fazer aquilo. Se ele tem intenção, ele sabe o que ele está fazendo.
né? Porque a chance de ser um golpe é altíssima. Ou, por exemplo, eu estou fazendo uma transferência, um Pix para uma conta que o sistema financeiro conhece como uma conta de fraudador. Uma conta de laranja, por exemplo. Sim. Então, né, eu consigo dizer... Você já tem mecanismos para bloquear esse tipo de transação, eu consigo dizer para o cliente, olha, é um golpe. Você tem certeza? E a gente percebeu, né, a gente com as métricas... Não tenho, eu sou o golpista, pode deixar que eu estou transferindo para mim mesmo. E é muito interessante que nesse contexto, né, é uma pressão psicológica mesmo, né? Nesse afã de uma oportunidade ou até por um medo, sua conta foi invadida, alguém te liga e fala, olha, sua conta foi invadida, para eu liberar, você tem que fazer um Pix agora. Né? Então, o fraudador, o golpista, ele usa de algumas artimanhas, né? Normalmente pressão de tempo, medo ou uma oportunidade muito incrível. São essas 3 grandes vertentes. Que legal, mano. Que legal. Para, de certa maneira, quase coagir o cliente, né? Ele rouba o emocional do cliente, né? Então ele rouba a capacidade do cliente de pensar se aquilo faz sentido ou não faz sentido, porque não vai fazer sentido um iPhone que custa X, 7 mil, tô aqui chutando que não é esse o valor, mas que está sendo vendido por 1.000. É óbvio que isso é um golpe. Que é golpe. Né? Mas nesse afã, né? Me dei bem. E na verdade, não. Quando a esmola é grande, né? O velho ditado. Mas nesse caso, proteger o cliente é literalmente mesmo. Isso. É eu dizer, e aí a gente vai fazendo isso de que forma? Por tecnologia, então a gente vai apresentando camadas de segurança. Então a primeira camada mais óbvia é essa, é um golpe. Você tem certeza? 90% sim. Ele vai seguir. Tá. E aí tem elementos onde, né, ou eu bloqueio, ou eu seguro a transação, ou eu coloco o reconhecimento facial. Em geral, o que a gente, estudando, né, a gente tem na equipe antropólogos, pessoas que estudam comportamento humano mesmo, para entender o que passa na cabeça da pessoa, porque ela foi sequestrada, né, do ponto de vista de raciocínio lógico, ela não está pensando, né? É quase aquele cair a ficha dela não caiu. Então, em geral, alguma coisa em torno de 1 a 3 horas é o tempo suficiente para a pessoa ou falar com alguém. Então fala com a esposa, com o namorado, com a tia, com o amigo, troca uma ideia e a pessoa vai dizer, não, isso é óbvio que é um golpe. E vocês têm esse mecanismo de atrasar uma transação, é isso? Por exemplo, o cara é suspeita, quero fazer... Eu seguro... Ó, pensa um pouquinho, eu vou te dar eu seguro, exato. Daqui 3 horas eu pergunto de novo, você tem certeza? Normalmente, da nossa experiência, as pessoas desistem. Eu lembro que uma vez... Porque ela parou pra pensar. Porque deu tempo de digerir aquilo e às vezes perguntar pra alguém... Exato. E em casos mais extremos, né, a gente bloqueia. Mas tem sempre a dinâmica que, é o dinheiro da pessoa que está, né, no banco e ela está com a intenção de usar o seu dinheiro. Então tem aqui uma dinâmica de... Um equilíbrio, um trade-off. Entre eu barrar, de fato, colocar alguma dificuldade para, né, de certa forma, garantir que essa consciência seja retomada. Mas é literalmente isso. Eu tirar a pessoa daquela situação onde ou ela está... com pouco tempo. Quer ver uma situação clássica? Eu tô no meio de uma reunião, ou eu tô numa situação, eu tô levando o filho pra escola, aí te liga. Você não tá com cabeça pra pensar naquilo, você tá pensando em outra coisa. E aí aquela ligação parece algo, por exemplo, olha, tô vendo aqui que na sua conta, né, você conhece o telefone Motorola XPTO? Provavelmente nem existe esse aparelho. Não, você vai dizer, não conheço. Não é de alguém que você conhece? Não, então sua conta foi invadida. Então, o fraudador, o golpista, ele vai te levando a crer que você está numa situação de risco, né? De uma invasão. E aí você aceita qualquer coisa para tentar... Então me dá acesso a tal coisa. Aí ele você dá acesso a ele, aí ele entra na sua conta. Nossa. Ou seja, em muitos casos, o próprio reconhecimento facial... Ou seja, eu garanto que é o cliente valida o reconhecimento facial. Mas quem está operando é outra pessoa. Exato, e é engraçado essa mecânica, porque se o golpista ele fala assim, olha, você está sofrendo um golpe, é quase que uma proteção, né? A nossa cabeça não pensa que o golpista pode ser ele, porque ele já abriu falando que é um golpe. Então, eu falei assim, beleza, então, né? Isso tem a ver também com essa questão de antropologia que você colocou. Totalmente. Ou é o medo, né? Em geral a gente vê que é o medo, ou é a pressão do tempo, tem que ser agora. É mais ou menos quando a gente vai comprar alguma coisa e alguém fala, esse é o último, né? Que aí você fica com a pressão de, se eu perder isso, ou o imediatismo, o oportunismo, né? Ou seja, eu tenho que comprar porque de fato eu tô ganhando algo com aquilo, né? Então, legal. Em geral, são essas 3 grandes... Mas a gente vem continuamente, de certa maneira, entendendo o comportamento, tanto do cliente, para entender como a gente ajuda, né, esse cliente para além, né, da vontade dele, ou
protegendo ele dele mesmo e do fraudador. Quais são os mecanismos psicológicos, enfim, que o fraudador, o golpista usam para sequestrar a consciência da pessoa mesmo. Né? Esse de bloquear a transação por um tempo eu acho genial. E é muito simples, né? Eu acho genial. Não envolve tecnologia, inclusive, né? Eu já aconteceu de eu fazer no Nubank, eu fui fazer uma transferência para uma conta que eu nunca tinha feito e de um valor que realmente incompatível com as minhas movimentações. Sim. Ele avisou, ele não me cravou que era fraude, mas ele falou assim, ó, é uma transação suspeita, ela vai cair em verificação. Obviamente que eu entendi que esse cair em verificação... Às vezes assim, não é ninguém fazer nada atrás, é só dar um tempo pra você ler. Acha que tem alguém verificando, aí depois de um tempo tem um aviso, olha, você realmente quer fazer essa transação? Legal. Sim. Aconteceu exatamente o que você falou, sim. Aí ele pediu pra eu escanear a face, porque ali eu acho que é onde tem a intencionalidade, o banco também tem que se proteger. Exato. Falar assim, bicho, olha aqui, ó, eu tô te garantindo falei, que você ó, eu te perguntei, eu te avisei, né, que era suspeito. Isso. Sim. Te dei um tempo pra pensar. Você confirmou, eu tô confirmando sua face. Depois você não vem aqui me dizer que isso era golpe. Né? Porque aí tem a intencionalidade. Eu acho que é a forma que o banco tem de se proteger. No final era uma transação que eu queria fazer mesmo. Mas foi bem exatamente o que você narrou. Exato. O que aconteceu. A gente busca essas coisas, né? Então, transações fora do padrão, transação... Por exemplo, não é natural para uma pessoa comum, né, um cliente comum, que ele receba um Pix, vou aqui dizer R$1.000, e que ele pega esse R$1.000 e espalhe em 20 contas. Não é um comportamento comum, né? Que a gente receba logo um valor e já distribua ele em contas. É um comportamento suspeito. Estou falando R$1.000, mas podia ser 50, 70 mil. Comportamento é um comportamento suspeito. de alguém que quer Tem algum golpe comum mais recente, até prestando serviço público para os nossos ouvintes aqui, o que você hoje vê que... Porque a gente sabe que isso evolui super rápido, sabe? Então, assim, cara, a gente fecha uma porta, abre duas. Então, o que hoje você vê que é os mais comuns para a galera se proteger, inclusive? Os mais clássicos são lojas fakes, né? Então, a gente olha isso tanto do ponto de vista de Instagram quanto loja site, né? Então, aqui tem que ter muito cuidado, porque, em geral, quem está fazendo essa loja falsa sabe o que está fazendo e é muito difícil identificar que não é a loja verdadeira. Então, né? E, de novo... é alguma coisa que o preço não tá claro, assim. Aquele preço tá muito bom. Então, vai atrás de entender se aquilo faz sentido ou não. Entra em contato com a loja, porque, em geral... Boa. E o Instagram tem sido uma fonte, né, onde essas lojas acabam vindo pro ar. E a famosa central, né, onde alguém te liga... enfim, e pede seus dados, enfim. Essas duas são clássicas. Bom, gente, o papo tá super rápido, mas a gente vai fazer uma pausa. Segura aí que já a gente tá de volta. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Fala, galera, estamos de volta com o Performa que pode na CBN Campinas, hoje recebendo a Fabiola Marchiori, VP de engenharia do Nubank. Vamos falar um pouquinho de deepfake. Fabiola, vamos primeiro começar explicando para os nossos ouvintes. É de comer, de passar no cabelo? O que é deepfake? Tá bom. Tem duas coisas que são interessantes da gente discutir aqui, né? Cada vez vai ficar mais difícil da gente entender no mundo digital se a identidade da pessoa é real ou é uma identidade sintética, né? Uma identidade falsa. Um robô, uma foto que foi alterada, um vídeo que foi criado por modelos de IA, enfim. Então, essa dinâmica, né, de você conseguir identificar se a pessoa é ela mesmo, né, ou se é uma identidade, vou chamar de sintética, que engloba os mais variados modelos, testes, né? Mas é basicamente isso, né? Até uma foto, onde a pessoa sobe uma foto mesmo, né? No lugar do reconhecimento facial, ela quer passar a foto estática, né? Sim. Então ela pega uma foto sua do Instagram, do Facebook, enfim, do WhatsApp. Tem que mexer um pouquinho, né? Não pode ser só a foto. Por isso que tem a movimentação. E quando a gente está falando de reconhecimento facial, as tecnologias, elas estão, em geral, capturando mais de 400 parâmetros da sua face. Nossa. Então não é tão simples assim bypassar, né, uma ferramenta como essa. Mas, na medida que os modelos de IA evoluem, naturalmente isso vai sendo quebrado, né? Então, de novo, é uma dinâmica onde a gente imagina que daqui pouco tempo vai ser IA contra IA, né? Do lado dos bancos, o uso
massivo de inteligência artificial. A gente vem usando inteligência vai ser artificial no lindo. Nubank desde sempre, desde os primórdios. Muito machine learning, agora mais focado nos LLMs e continua também com os modelos de machine learning que funcionam muito bem, inclusive. Mas com essas detecções também de ingestão, né, de imagem falsa, enfim. Então são modelos de IA para detectar outras IAs. É mais ou menos essa dinâmica. E a deepfake é exatamente isso. É onde você, né, de alguma forma, alguém está usando características, pode ser sua voz, pode ser sua face, pode ser sua biometria, não necessariamente é só o rosto, né? Mas é um conjunto de atributos que vão te autorizar a fazer alguma coisa, né? Autenticar ou autorizar a fazer alguma coisa. Então imagina, quer ver um cenário, eu falei, né, que normalmente ninguém me chama para o almoço de domingo, porque eu gosto de fazer esses... Imagina um cenário onde o famoso golpe do WhatsApp. Alguém clonou o seu WhatsApp e ligou, né, ali pediu dinheiro. Agora você imagina isso com a sua voz. Alguém ligando para sua esposa, enfim, sua irmã, com a sua voz. O que a gente faz? Como é que a gente reconhece, olha só, pensando mas falando que... sério, esse negócio da voz, Isso. aí para os ouvintes, eu combinei um negócio com meu filho. Quando ele me liga alguma coisa assim, a gente combinou um Senha. código aleatório. Não, sabe isso. do tipo assim... Só não fala qual é, senão o pessoal vai saber. Não, mas qual é. é porque foi um Vai negócio estar gravado muito aqui. absurdo, assim, que a gente combinou, sabe? Você vai ter que Vamos trocar. supor, eu pergunto pra ele assim, filho, câmera CBN, ele me responde, tubarão amarelo. Entendi. Aí beleza, Perfeito. aí eu sei Perfeito. que é ele, entendeu? isso, Porque é isso. isso cria uma... Porque ele me um código, mandou, é um ele código. me mandou É. um áudio com a minha voz. É isso. E Sério? hoje... Não, e Eu hoje, falei, mano, como é que você fez isso? em geral, é simples Isso. e é barato E aí, fazer isso. Samir, do tipo não assim, é caro. é a Esse é o mesma perigo. tecnologia, é a mesma tecnologia banal que o Waze usa quando você quer mudar a voz do Waze. Que você Perfeito. pode gravar um pouquinho eu posso gravar um pouquinho a voz da Fabiola Sim, sim. Exato. e o Waze meu Ele passa a reproduz. responder com a Sim. voz dela. Isso, ele Sim. aprende como Cara, a é voz muito sinistro. funciona, né? E vocês têm iniciativas passa. de educação dos clientes, Fabiola, assim, Sim, já que a gente sem está falando de dúvida. engenharia social, ainda mais isso com o IA, né, acelerando, exponencializando. Como é que o Nubank hoje educa os seus clientes também para eles saberem, por exemplo, esse tipo de dica, enfim? Sem dúvida. A gente tem alguns canais, né? Eu acho que o canal que a gente mais utiliza é o próprio blog do Nubank, onde todos os golpes, todos os tipos de acesso, a gente deixa documentado, como é que funciona. Legal. Em geral, a gente tem um vídeo, né, que alguém grava, dizendo como é que aquilo funciona. A gente também faz parte, né, do núcleo da Febraban. Então, a gente, em geral, os bancos estão muito juntos nessa... Boa. Porque o que nessa serve para guerra, um né, serve da para fraude. todos, né? Isso. Exato. Então a gente troca muito, a gente tem muita parceria entre os bancos. A gente costuma dizer que na fraude não tem concorrência, né? Exato. Porque o inimigo é comum, né? Exato. Então é muito mais interessante que a gente esteja trocando práticas, né? Então, tanto do ponto de vista de educação financeira, até do ponto de vista de identidade digital, até como se prevenir de golpes, a gente, em geral, tem ações em conjunto, tanto o Nubank sozinho, quanto em conjunto com os demais bancos e Febraban. Que a gente vai empilhando camadas de defesa, né? Exatamente contra isso. golpes. A Exatamente gente isso. conversou... Até a cartilha, né? Que é o mais básico, aquela cartilhinha que sai, por Isso. exemplo, no carnaval, dos golpes mais simples, que são clássicos ali no carnaval, até a conversa de hoje, por exemplo, que vai, de alguma forma, trazendo mais consciência, né, para as pessoas. Mas, em geral, o que eu normalmente falo é para e pensa, assim, por meia hora. Não toma aquela decisão naquele momento. Para um pouco e pensa se aquilo faz sentido, né? Em geral, você vai refletir, vai entender. Ou conversa com alguém, você vai entender que aquilo não é real. A Eu gente queria saber disso quando eu tinha 23, 24 anos, né? Era só parar 30 minutos que tava tudo resolvido. Sem dúvida. Eu lembrei num episódio que a gente gravou com o Juliano Kimura, falamos sobre blockchain, tá? A gente falou sobre algumas iniciativas também de identidade digital única, né? Então a gente viu aí que no mundo, né, está sendo estudado, por exemplo, usar a íris, né, para criar uma identidade única. Se você tivesse que apostar, qual que vai ser o próximo grande passo nesse objetivo, nesse sentido de identidade digital? O que a gente acredita é que são duplos fatores, normalmente, né? Então, eu tenho uma composição um pouco do que você comentou, né? Tem que ser mais de uma camada. Eu lembro, antigamente, quando a gente usava biometria, era o suficiente. Vocês lembram dessa época? Sim. Colocava a biometria, o dedo, acabou. fingerprint, Exato. e era ótimo, Faz tudo, né? transfere Hoje, dinheiro. eu acho que 90% dos bancos estão muito pautados no reconhecimento facial, que traz um sucesso adequado. No Nubank, a gente tem um modelo de LLM na frente e um atrás do reconhecimento facial. Então, eu passo pela ferramenta de reconhecimento facial e eu depois passo por um modelo
de IA para garantir a resposta do modelo. Até para minha IA aprender, né? Para ele aprender o que é real e o que não é real. Então, essas são coisas que acontecem. Mas, em geral, o que a gente vê é duplo fator. Então, o código com a face... E aí, não é o código que vem por e-mail, porque e-mail é facilmente... interceptável. Né? Enfim, você consegue interceptar. Mas sempre duplo ou triplo fatores. A gente viu na mídia, saiu recentemente, vocês devem ter visto aí golpes, né, de bancos tradicionais, assim, cara, uma pessoa que botava uma peruca, aí o cara pintava o rosto pra fingir que mudar. Você olhando a foto como humano, dá pra ver nitidamente que é porque o cara precisava criar contas, acho que era abrir contas novas, e o mesmo fraudador, o cara começou, botava uma peruca, trocava a peruca, etc. Isso, vamos dizer assim, um humano facilmente vê que é Detecta, golpe. né? Como é que vocês combinam a tecnologia e processos humanos? Tem as duas coisas combinadas para tentar fechar o cerco que a tecnologia sozinha talvez não identifique? Normalmente a gente trabalha com o score, né, de risco. Então imagina o seguinte, vamos imaginar que eu estou falando de 1 a 10. Né? Então a tecnologia vai me dar um risco. Imagina que seja 9. Na dúvida, eu vou passar para uma avaliação humana. Né? Isso. Entendi. Isso. Quanto maior o risco, né? Ou eu vou colocar outra camada, então talvez o reconhecimento o reconhecimento facial não seja suficiente, eu vou colocar mais um modelo, eu vou te perguntar mais coisas, né? Então eu vou fazer outras perguntas ao longo da transação, ou, em último caso, eu vou passar para um processo humano. Em geral, no Nubank, a gente vai muito a fundo para otimizar essa questão do uso do humano, né? Mas tem situações que é importante utilizar. Principalmente quando a pessoa caiu no golpe, né? Sim. Quando ela caiu no golpe, ela entra em contato com o Nubank, a gente gosta que esse acolhimento seja feito por um humano, porque entende o contexto. Normalmente a pessoa fica com vergonha, porque, nossa, como é que eu caí, vulnerável, né? Como é que eu caí nessa, Isso, né? mas é normal, né? E não existe mais aquela dinâmica que só pessoas com mais idade que caem. Não existe isso mais. Isso é coisa de 5, 6, 7 anos atrás. Hoje o golpe ele é democrático, né? Ele atinge parcelas iguais da população. Né? E a questão digital, na real, ela só escalou um problema que sempre existiu, né? Desde a pracinha lá do golpe, bilhete premiado. O bilhete premiado, é isso mesmo. E tem gente que cai ainda. Eu não consigo entender. Eu falo, não é possível, você fez de propósito, velho. Não, e numa dinâmica, né? A própria pandemia trouxe isso. Imagina um criminoso que, antes da pandemia, ou no modelo mais offline, né? No modelo real, que ele fazia um sequestro, ele te sequestrava e passava nos caixas eletrônicos. Passa no caixa eletrônico, exato. Imagina o risco que isso configura e, né? Ou seja, toda a organização que isso tem, né? Agora imagina esse mesmo processo no mundo digital. Sim. Ele está mais protegido, de certa forma, porque ele está em camadas e camadas de deep web, enfim. Que aí do outro lado, né? Do lado dos bancos, a gente tem que ter gente qualificada, tecnologias para detectar. Então, entende que fica... É quase que o nosso desafio é que esse processo seja mais caro para o fraudador, que ele gaste mais dinheiro para conseguir fazer o mesmo golpe, que o golpe fique caro para ele, que aí ele vai desistir do golpe. Em geral é isso. Interessante. Se não valer a pena, é tudo uma questão de esforço, benefício. No final é isso, é um business, né? É um negócio. Do lado dele é um business. Então ele vai olhar e vai dizer, não, mas calma, para eu fazer esse golpe, para eu escalar esse golpe, eu vou gastar milhões de reais. Esquece. Isso aqui não tá... Preciso trabalhar mais. Caramba. Né? E vão trabalhar, obviamente, mais naquele modelo operandi, né? Que a gente fala, o modus operandi do golpe, até chegar num modelo que escale, né? E que seja barato. Ouvindo isso, realmente faz muito sentido o que você falou, que no futuro provavelmente vai ser IA contra IA. Contra IA. Adorei essa frase, porque realmente a gente vê isso acontecendo já em alguns cenários, assim. Eu ajudei um cliente a enfrentar um problema. Olha que golpe bem bolado. Bem bolado. O cara subiu um domínio muito parecido. Então, imagina assim, eu tenho minha loja lá, performait.com. Aí, alguém criou um domínio assim, performait, com um i a mais, dois que is, ele se perde ali no meio, .com. Sim. Subiu uma promoção e não foi. Mas pensa num site igual. E hoje você copiar um site IA copia em 5 minutos. É literalmente um estalar de dedos. É isso. E não foi uma promoção esdrúxula, não. Tipo assim, imagina algo que era vendido por 7 mil, tava anunciado por 5.500
no Pix ou 6 no cartão. Sim, mas 6 mil E aí é você bom, fala né? assim, Um dinheiro pô, bom, né? Vou aproveitar eu vou aproveitar essa promoção. Só que aí era uma transação. Tinha lá o checkout bonitinho e tal, não sei o quê. Só que não era o site da Performa IT. Sim. Era Ou seja, uma- o Pix não era... E é um negócio de extrema. Hoje até já tem mecanismos pra gente derrubar mais rapidamente esse tipo de site, sim. né? A gente derruba muitos. Isso acontece com A vocês gente também, de derruba ter que muito. derrubar site, Não né? o site do Nubank, né? Mas Claro, sites de golpistas que lojas. tentam se A gente fazer... derruba muitos, assim, diariamente, É centenas isso que eu ia de perguntar. sites. Vocês têm ações, dá um exemplo pra galera, assim, como é que a gente pode ser preventivo? Porque até então a gente tava falando, assim, de no momento, ou preventivo talvez não é a palavra, mas preditivo. É Certo. possível prever que aquele cliente vai receber um golpe? É possível, é possível. Eu diria que tem Mãe de nada. Tem Não. técnicas. Tem técnicas. Dados. Exato. Pelo perfil. Né? Pelo perfil de vulnerabilidade do cliente, vamos por assim dizer. Aham. Né? Então, coisas como. Imagina que entrou uma receita, né, um valor de entrada muito maior do que o perfil. Então, ele passa a ser olhado de outra maneira. Né? Interessante. O cartão, ele liberou, por exemplo, um limite de cartão muito acima do que ele utiliza. Ele tem empréstimos, né, com um limite muito acima do que ele utiliza. Todos esses Indicadores. assim. gaps, né, entre o que está aprovado e o que o cliente utiliza na prática, esse gap, em geral, é onde o fraudador vai querer entrar. Entendi. Né? Então, esses bolsões a gente monitora bastante. Por isso que, em geral, no Nubank a gente vai soltando isso aos poucos. Não só porque a gente quer entender mais do comportamento do cliente para garantir uma saúde financeira. Sim. Então, eu não vou te dar né, um limite de crédito enorme, porque você pode não ter condição de Sim. honrar. Então, isso vai junto com sua capacidade de pagar, mas também para te proteger de um limite que não é você que vai usar. Aliás, esse é um papel Faz que todo sentido isso. E aliás, Sim. não vou citar nomes aqui, mas assim, eu vejo isso em outros bancos até absurdos. Exemplo aqui, eu tentei várias vezes aumentar meu limite do Nubank, aliás, depois você me ajuda lá, porque assim, não aprovaram. vai. E aí, Tem que cara, pagar fatura, tenho né? Tem que pagar fatura colegas, também. familiares, vamos dizer, tô zoando. Familiares que, pô, às vezes conseguem outro banco limite gigante, mas que tá muito além da renda daquela pessoa. Eu falei assim, gente, aí eu fui lá, Eu acho entrei. isso até perigoso, pra ser E aí, sincero, sabe o que eu concordo fiz? muito Eu com você. abaixei. Cara, minha sogra, parentes, primos, não, abaixa, coloca, porque assim, aqui você vai usar? Não. Então pra que você vai deixar esse limite gigante? Então eu acho até super legal essa. Sim. Isso é um tipo que eu falei, tá vendo? Vocês estão prevenindo, Exato, né? Tá porque- trabalhando antes pra que não tenha esse bolsão Exato. pra levar um golpe. Um colega falou, cara, a avó dele tomou um golpe de 80 pau. Nossa. Não, Uma imagina o senhorinha seguinte. que aposentada, recebe aposentadoria do INSS Sim. e conseguiram pegar um empréstimo em nome dela de 80 mil reais. Minha mãe se deu bem. Um general americano se apaixonou pela minha mãe. E queria vir pro Brasil visitar Ok. ela, que era o amor da vida dela. Sim. E ela tinha que depositar 4 Sim, mil claro, pra ele claro, pra pagar a passagem. claro. e vir. É isso, Mas é isso. foi uma história de amor muito Sim, linda com ela. Sim, sem dúvida. Fabiola, acho que pra gente terminar Esse bloco. esse nosso bloco, né? Temos mais 2 minutinhos aí. Na sua visão, não tem certo e errado, né? Qual vai ser o papel da Gen AI da IA generativa nos próximos 3 anos para o mundo? Acho que é um papel transformador, né? Acho que o mundo como a gente conhece vai passar, e já está passando, na verdade, por uma transformação brutal, né? Eu diria que em todas as atividades, Plenamente com você. algumas mais que outras, né? E aí eu acho que tem sempre uma postura que a gente pode, em geral, nesses momentos de transformação, né? Os grandes experts, né, de Gen AI olham para esse momento que a gente está agora e dizem que essa revolução é maior do que todas que a gente teve, inclusive de internet. Inclusive de A gente internet. falou isso aqui já. Por quê? Porque Eu tenho de exatamente fato, essa visão. né, de fato, a internet traz a informação. Aqui a gente está falando de uma automação no nível absurdo. Que né? executa, Absurdo. automaticamente Exato. gera, né? Principalmente tarefas repetitivas, tarefas operacionais, tarefas que, de certa maneira, não têm uma sofisticação intelectual tão alta. Né? Então a IA aprende a fazer isso muito rápido. E uma IA de IAs, né? Que aí você fala, o agente dos agentes, né? Uma conjunção de agentes, você passa Você a vai ter exponencializar isso. um nível de Exato. inteligência muito alto, né? Muito bom. Acho que é por aí. Fabiola, o Nubank conseguiu rodar
um único core hoje, como é que é essa plataforma que roda em 3 países, mas é o mesmo tecnologia, a mesma plataforma? Como é que vocês conseguiram combinar isso, já que imagino que devem ter complexidades de legislações, de funcionalidades diferentes para cada país? Como é que funciona isso? Legal. Acho que tem algumas coisas que vale comentar assim, do universo de engenharia do Nubank, né? Algumas decisões que o Nubank tomou lá atrás, desde a fundação, e que, de certa maneira, justificam um pouco essa capacidade de expansão global, né? A primeira delas é que a gente utiliza uma plataforma própria, né, de código, né? Então o Nubank usa Clojure, né, programação funcional com Datomic, que é uma linguagem que só o Nubank basicamente usa. A gente comprou a empresa, né, que criou a linguagem, então os fundadores, né, do core da linguagem, é uma linguagem open source, mas os fundadores estão todos no Nubank. Enfim, então a gente tem uma capacidade de gerar, né, a codificação em si, né? Então o IDE é nosso. E a gente também tomou a decisão de criar plataformas próprias. Então o que é core do Nubank, a gente em geral não usa plataformas de terceiros, a gente utiliza plataformas próprias. A gente cria, né, com os nossos engenheiros, nossos times de produto, as nossas próprias plataformas. Por quê? Primeiro, uma questão de escala, de manutenção, né? E segundo, questão de qualidade. A gente consegue rodar num padrão de qualidade muito interessante, né? E numa escala que pode ser global. Como que isso funciona na prática? Em geral, o que a gente costuma fazer, especialmente no sistema financeiro, é trabalhar no nível que a gente chama de primitiva financeira. Vou deixar isso mais claro. Imagina o seguinte, o que é fazer um pagamento? O pagamento é mover um dinheiro de A para B. Sim. Isso. É abstrato isso, é meio genérico, né? Certo. E aí, se esse pagamento é via Pix, se esse pagamento é via cartão de crédito, se esse pagamento é via SPAY, que é como se fosse o Pix lá do México, isso está em outra camada. Entendi. Então, a capacidade de mover dinheiro de A para B, ela é global. É core. Ela Que é legal. core. É primitiva. Primitiva. Né? É como se fosse a calculadora. Perfeito. Fazer soma. 2 mais 2 é primitiva. 4 em qualquer país, Exato, qualquer galáxia, né? Exato. E isso eu subo assim, Tá bom. né, para um país novo, entendi. com baixa complexidade, porque é muito básico, é muito fundamental. Básico Entendi. não é que é simples, é Sim, fundamental, sim, é diferente. Tá sem claro, dúvida. tá claro. E em cima disso eu coloco o que é específico. As especificidades. Então entendi. o Pix eu não tenho lugar que é igual, né? O Pix é uma coisa brasileira, do Banco Central brasileiro. Entendi. Então essas regras estão numa camada local. Então Vocês a gente conseguiram criar, modularizar, então um Exato. país novo, por exemplo, você copia aquele core e Exato. faz só o que é específico. O resto tá praticamente Exatamente. pronto, sem ter que ficar desligando coisas de outros países. Exato. Que, pô, E às genial. vezes alguns códigos que a gente considera que tem potencial de ser usado no país, por exemplo, os códigos de fraude, né? Eu não tenho caso de fraude XPTO na Colômbia, mas eu posso ter. Eu deixo ligado. E em termos de experiência do usuário? Deixa Virando ligado. mais uma camada de defesa. Ou seja, Exato. o golpe nem existe ainda na Exato. Colômbia, mas se existir, Exato. a plataforma já está Ele protegida. está no meu código, o cliente genial. não vê. Entendi. Né? Ele Claro, não é visível para o cliente. E aí, com 2, 3 comandos, eu consigo subir e garantir que o cliente começa a ver aquela funcionalidade ou o que seja, né? E do ponto de vista de experiência do usuário, para mim, eu falei para você, sou fã, né? Então, no Nubank, uso o cliente já desde o Legal. início, early Obrigada. adopter. Que bom. E como é que, do ponto de vista de experiência, vocês têm também essas trocas, esses aprendizados? Por exemplo, será que a necessidade das pessoas, dos clientes do México é diferente das pessoas do Sim. Brasil? Não falando só da parte de legislação, mas falando da parte de experiência. Perfeito. Isso também vale? A gente é obcecado, né? Por essa sim. questão do cliente. Assim, Adoro como essa o cliente palavra. usa, a gente é louco. Adoro assim, essa palavra, louco obcecado, atrás. é isso. A gente fica atrás do cliente o tempo inteiro, assim, para entender como ele usa, para entender onde tem problema. Então, por exemplo, a cada 15 dias a gente traz uma pessoa que sofreu golpe ou fraude para conversar com a gente, com um time de fraude, de golpe, Focus group, que é um assim. time global, para dizer o que aconteceu, o que dificuldade ele teve. Enfim, para além do aplicativo, mas para a gente entender o contexto geral, né? Sim, sim. Então, em geral, todas as unidades, né? Então, isso acontece na conta, isso acontece no cartão de crédito, isso acontece no investimento e assim por diante. É uma prática comum que a gente tem. Outra coisa interessante, tem a que a gente chama de Nu Comunidade, né? Nu Community, que é um grupo, hoje tem mais de 3 milhões de clientes, né? Que são clientes que toparam, né, desde o início, a serem os usuários iniciais, né, das coisas. Então, coisas que ainda estão em teste, a gente libera para eles primeiro, libera primeiro para os Nubankers, né, os funcionários, a gente utiliza bastante, depois libera para eles, e eles vão nos dando em tempo real feedbacks. Isso aqui ficou bom, isso aqui não dá para entender, isso aqui ficou claro, mas esse termo aqui é muito banquês, né? E a gente
tenha esse nível Como é que de vocês cuidado. capturam esse feedback? Mas Então, na própria aplicação... o aplicativo deles é diferente? Tem a versão né, dessa Sei, comunidade sim. que ele consegue colocar as observações conforme ele vai Isso. utilizando. Já embutido Como se fosse um chatzinho. nativo no chat e no aplicativo. Isso. Muito legal. Ele vai Caramba, dando hein, que feedback em legal. tempo real, conforme ele vai utilizando. Ah, O genial cliente isso. final, a gente tem essas telas, né? Tá. Mas não Sim, está sim. espalhado por todo o processo, porque senão ficaria Claro. insano para um cliente. Aí cai a né? É experiência. ruim pro cara Exato. usar Aí no fica- geral. Então a gente coloca em lugares mais estratégicos, né? E a gente tem uma questão de medir o famoso NPS, né? Que as empresas todas medem. A gente mede por transação, por processo, Por jornada, por vamos jornada. dizer assim. É mesmo? Né? Então é o TNPS. Então eu quero medir o NPS de abrir a conta, Entendi. de fazer o Pix, né? Como é que vocês conseguiram isso? Ao final daquela... Exato. experiência, você vou coleta no ali um- final, exatamente. No final da... E eu também consigo ver, né, e por métricas, conforme eu vou perdendo as pessoas, né, quantos cliques ele deu. Então imagina assim, ele deu 10 cliques. Não, mas pera, isso aqui ele devia dar 3. Então, porque não tá claro. A Tem tela alguma não tá coisa errada. boa. Eu gosto Vamos muito, rever, eu gosto vamos muito rever. desse modelo de trabalho, onde você já chama o erro pra você. Você fala, não, isso aqui é um problema meu. Se o Exato. cara não entendeu, é um problema meu. Porque Exato. se o problema é meu, eu consigo resolver. Se eu pego e Perfeito. falo assim, também o cara não viu, tá óbvio aí. Sim. Não, cara, se tivesse óbvio, ele tinha dado só os 3 cliques. E a coisa é tão maluca que a gente acha que o aplicativo é muito bom, né? E toda essa preocupação tá colocada, né? Internamente, a gente acabou de trazer um C-Level, né? No nível, respondendo direto pro Davi, uma pessoa de design, o Ethan, que veio, né, do Vale do Silício, Ele focado é uma estrela, nisso. né? Uma estrela, e o cara tá 24 horas por dia. Ele tá numa linha, apesar de ser um C-Level, ele tá no dia a dia, né? Então ele veio pro Brasil, ele quis entender como tudo funciona, ele quis acessar, olha isso, ele quis acessar o aplicativo do Nubank com internet bem baixa, com assim, internet bem ruinzinha. Banda limitada pra ver o num comportamento, telefone bem ruinzinho, assim. Num telefone de uma pessoa normal, Foi no- né? Não é um iPhone 17. Onde Onde você, o no mundo iPhone acontece. 17 com um link de 1 Aí GB roda na casa, Tá né, a ótimo. tela- rápido. Tá Exato. ótimo. Ele ficou semanas aqui, ele pessoalmente Cara, com a que equipe interessante. testando isso. E aí ele olhava e falava, isso aqui tá dando, sabe aquele Sim, sim. Blink. clean, É. que dá aquele, Aham. isso aqui tá brilhando, isso aqui tá piscando, isso aqui, tudo medido, né? E aí o cara tá 24 horas agora com a equipe, 24 horas, não pode Obcecado, dizer. como você falou ali, Obcecado pra com a fazer um equipe produto dele. melhor. Não, E a visão dele é, não tá bom. Uau. mesmo melhorar. nós como clientes elogiando melhorar. super, né? que Não melhorar. está bom. Pra ser global, A melhoria tem que melhorar contínua. muito. É melhoria contínua. Desde que eu- Exatamente. porque ele tá uma- olhando já outros mercados. Exato. Então Entendi. uma coisa de. Ô, Fabíola, de você ser meio que comentou- chato com essa. É um valor da empresa, né? Que legal. Não, muito Um legal. diferencial, Muito né, legal. da É, empresa. Total. é obcecado pelo cliente, É isso, pela é experiência isso. do cliente, Uhum. né? E no caso do Nubank especificamente, é muito importante isso. Como a gente estava comentando nos bastidores antes de começar a gravar, vocês não têm agência. Né? Exato. Então o cliente tem que se resolver rapidamente ali no app. Exatamente. Não adianta eu contar com alguma outra extensão, porque vai ser muito mais difícil do que eu resolver Perfeito. o problema dele ali. Você comentou que vocês operam também México e Colômbia. México e Colômbia não tem Pix, ou tem Não algo tem, semelhante não lá? tem. A gente, inclusive, está com o próprio Roberto Campos, né, Aham. ex-presidente do Banco Central. Semana Que passada ele delícia. estava no Sim, é México, sacanagem. na De Colômbia. vocês é Enfim, brincadeira. buscando levar essa experiência do Pix para a América Latina, mas Uhum. não tem. No México tem alguma coisa parecida que é o SPAY, mas não é garantido como se fosse o Banco Central, né? Tá. É banco a banco, Banco a banco. Aham. mas é uma coisa Era mais parecido privada. com o TED nosso, né? Tá, entendi. Sim, é banco com banco. Aham. E aí você depende de uma infraestrutura de cada banco, Sim. enfim, tem tarifa, então é um outro Uhum. modelo. Mas no modelo do Pix é case mundial, na verdade, Sim. o Pix, né? O Pix Pix brasileiro. golaço, né, cara? Pix- Sim, é Bom, sensacional. aliás, em termos de tecnologia bancária, a gente sempre foi referência, O Brasil né? é, Muito. referência, Referência. né? Com E certeza. será que isso é por causa da criatividade que a gente teve que desenvolver na época que lidava com inflação? Eu acho que deve ter Sem alguma dúvida. coisa a ver Os com planos, isso, né? Os planos econômicos, as mudanças de plano, inflação, essa coisa tudo, overnight, né? É, isso jogar mesmo. aqui é outro isso. jogo, É outro né? jogo. Está É muito outro mais jogo. complicado, o que tornou também as nossas tecnologias isso mais pra mim- robustas. Isso pra mim é Perfeito. uma das coisas que torna a história do Nubank mais incrível ainda. É. Porque resolveu começar a competir Uhum. num dos mercados mais difíceis do mundo, Sim. É. que é o mercado brasileiro.
tanto porque a gente já tinha instituições muito boas. grandes Sem dúvida. e boas instituições, né? Não é assim, eu tô entrando num mar azul, do tipo assim, é todo mundo ruim. Não. E muito consolidadas, né? Eu não lembro, a Concentradas. estratégia inicial do Nubank era atingir os desbancarizados? Eu não lembro. Também. Também, né? Também. Começar por aí. Entendi. Começar no processo de inclusão financeira, Aham. que é uma pauta recorrente nossa, mas a dar acesso, né? Ou seja, E trazer pelo que eu as lembro, pessoas custo, pro, que é o pro cartão app. zero, anuidade. Não tinha Sem tarifa. Zero anuidade, sem tarifa, anuidade, sem nada, era tudo zero, sem zero, cobrança zero. de nenhum tipo de... Não cobra Exato. nada pra mim, na Exato. época que eu E lembro. a evolução disso, né? Eu acho que todo mundo já viu o Davi falar disso, né? Mais publicamente. É o famoso banker, né? Que quem tem muito dinheiro tem, né? Um banker privado, né? Alguém que cuida do seu dinheiro para você, Isso. né? A ideia, né, do Nubank é evoluir para um banker no seu bolso, ou seja, Entendi. cada pessoa ter seu próprio banker Legal. pelo aplicativo. O aplicativo conseguir te ajudar a Um tomar decisão assistente financeira. pessoal, praticamente, né? Um Exato, assistente financeiro. exato. E tem feito Tá isso ali- com as novas funcionalidades ali, de caixinhas, né? E Exato, tudo isso é exato. realmente ajudar de uma forma lúdica também, que eu acho sempre animal, assim. Pra mim é referência de experiência, os e-mails que manda, enfim. Sim. Parar de E puxar eu o saco diria- eu aqui, senão diria vai que- aparecer no episódio, mas eu sou fã mesmo. Episódio chapa branca. Patrocinado. Episódio Não, patrocinado. não é. Não é, gente. Mas é muito interessante que é uma coisa que, até puxando um pouco da sardinha pro meu próprio time aqui, Aham. uma coisa que a gente naturalizou, por exemplo, a gente ter 2 celulares. A gente Tá. naturalizou. Todo mundo que trabalha lá. Não, eu digo assim, a gente, como brasileiro, a gente Ah, naturalizou como brasileiro, ter tá. 2 celulares. Um celular para colocar o aplicativo do banco que eu deixo em Isso, casa, e perfeito. um segundo que eu saio. Perfeito, Né? faço Quando a gente mesmo. olhou Que é- para isso, inclusive uma pessoa do meu time que não é brasileiro, ele olhou e falou, mas isso não faz o menor sentido, tá errado. Por que eu tenho que ter 2 celulares aqui? É, Não, vem morar aqui que você vai vamos descobrir. entender, É. né? Uhum. E aí, esse mesmo profissional que teve a ideia de fazer o modo rua, que depois os Isso, bancos modo rua. copiaram, É. mas que olha como é simples a ideia. Foi o primeiro no Nubank? Foi Foi o primeiro. É mesmo? Foi o primeiro. É tão simples como. Se eu tô Sim, na eu minha uso casa, isso, é genial. É. na minha casa, no trabalho, eu reconheço o Wi-Fi, É. eu tô com o aplicativo liberado, Full. com os meus limites e tal. Quando eu saio desse Wi-Fi conhecido, eu reduzo tudo. E fecho o aplicativo. Então você não consegue ver investimento, Isso. nada, você não consegue fazer É isso. nada. Não, maravilhoso. coloca o limite é. baixinho de baixíssimos, exatamente. Então, se o seu telefone é roubado, furtado, ou se tem algum problema, o que ele vai conseguir fazer ali é muito pouco. É genial, É genial. mas é muito é. simples. E é a- simples. Né? A É lógica foco no cliente, né? não é complexa, foco né? na experiência do cliente. Fabiola, eu queria te fazer uma pergunta mais de forma de operar, né? Como Legal. você, como pessoa aí, Fabiola, né? Pra gente entender um pouco como você opera. Você ficou conhecida por tomar decisões muito corajosas, né? Então, teve já alguma decisão que você pensou que isso pode dar muito certo ou isso pode dar muito errado? Ah, teve. Por exemplo, quando você falou ali, tem uma história ali de você abrir mão de alguns testes para a gente conseguir entregar mais rápido, por exemplo. Então, o que você já teve que tomar essas decisões e como é que é o seu jeito de tomar decisões, Legal. sempre, mesmo que são difíceis, né? Não sejam decisões triviais, vamos dizer assim. Sim. Eu diria que, em geral, eu busco olhar o impacto, né? O impacto e o risco. Então, se eu tenho um ambiente controlado, onde a gente consegue entender o risco e mitigar o risco, o impacto, dá para tomar decisão rápida, né? Então, nesse caso, por exemplo, o impacto de não fazer um teste ABC era muito baixo e o risco muito baixo. Então, Tá bom. vamos em frente. Boa. Porque o timing, né, daquele processo era mais Era mais relevante do do que o que preciosismo, gastar. Tá. né? Mas aqui, acho que o que tá na minha cabeça é a gestão do risco, né? E Perfeito. risco é um negócio que você, na nossa vida Sempre. pessoal, você É. gerencia, né? Onde Isso. tem mais risco, onde tem menos risco. E eu gosto de tomar rápido, decisão rápida e coisas que eu posso mudar, né? Entendi. Eu vou. Errou? Tá errado? Muda Volta. rápido. E não tem grandes complicações, né? Ou Entendi. seja, não é um cavalo de Troia você voltar atrás, né? Porque a gente erra, todo mundo Sim, erra, sim. o profissional erra, Sim. né? E decisões onde o erro é muito complexo, ou seja, envolve muita dificuldade ou muita complexidade para reverter essa, em geral, eu peço um pouquinho mais de dado, né? De uma visão um pouco mais analítica para tomar Analítico, sem decisão. dúvida. Agora, aquela onde eu falo, bom, isso aqui se eu errar, eu volto em 2 dias e tá tudo bem, ninguém, né? Não morre ninguém. Vambora, que em geral. É legal porque assim vocês conseguem manter, mesmo uma organização já grande, né? Um Sim. pensamento de startup.
Sim, né? A gente sim. falou isso, inclusive, no quando episódio com a Taeli. trocou uma ideia com a Taeli, eu perguntei pra ela, Sim. o que vocês são, uma grande corporação ou uma startup? Ela falou, a gente é uma startup. Uma startup muito grande. A gente é uma startup muito grande. Sim, e eu diria que tem duas coisas que, assim, eu acho muito interessante no Nubank, que é, primeiro, a maneira como a autonomia é entregue para os times, né? Uhum. Então, em geral, as equipes sabem o que elas têm uma missão clara, né? Então, a missão é essa, por exemplo, a missão é proteger o cliente para além dele mesmo, Sim. né? Então essa é a missão. Como é que eu quebro isso em objetivos até chegar no nível daquele squad, né? Daquele time menor ali de 7, 8 pessoas que tem um objetivo menor, não quer dizer que é menos importante, e aquelas pessoas têm autonomia para dizer o que tem que ser feito. Eu não vou lá dentro dizer, olha, faz assim, assim, assado. Eles têm autonomia para arriscar, para fazer e, por consequência, né, tem que assumir o risco, né? Então, deu errado, tem que refazer, refaz. Total. Né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Exatamente. Então, essa questão da autonomia com a responsabilidade, isso, e eu digo, eu Nosso brinco, valor na performance. eu brinco que é tratar adulto como adulto, né? Não tem almoço isso aí, grátis, você é isso tomou, né? Você tomou um caminho, deu errado, amigo, conserta. Tem um risco Não lá. tem outro jeito, porque a sua equipe teve quantas pessoas, mais ou menos, assim? Quantas Já pessoas lidera? Umas 820. Então, se você for 830. descer no detalhe de decisão de cada uma... Mas o modelo é esquece. não descer. Isso, não, exato, esquece, o não teria modelo como. Exato. E aí, o modelo operacional garante que as coisas de direção, aí, obviamente, eu estou envolvida, Claro. eu lidero, mas não é que é no micro. São coisas importantes, mas que no todo cada equipe vai fazer o seu, né, com autonomia. E a decisão, às vezes, é uma decisão importante. Que não é uma impacta decisão o pequena. cliente ali, a experiência, como Sim, aquilo vai ficar, como sim. vai ser o fluxo, e a Sim. equipe tem autonomia para tomar Tem essa autonomia, decisão. tem autonomia. Muito bom. Testou, deu errado, não foi tão bom, rever. Volta. Mas você vai ter que rever rápido. Mas Não também vai a dar pra responsabilidade é de ficar. falar, ó, Exato. não tem como se isentar. Ah, me mandaram fazer assim, não tem isso lá. É um pouco disso, é um pouco dessa dinâmica de trabalhar com Legal. né, a autonomia, mas ao mesmo tempo com a responsabilização, né? E aqui não quer dizer que você não pode errar. Mas, e aí, que você vai fazer o que com isso, né? Deu errado aqui, o cliente está reclamando. Bora, né? Não tem tempo para ficar... e ninguém vai apontar dedo, né? Eu acho que essa é a questão, é assim que você fomenta um ambiente de confiança, né? Sim, Porque sim. você não aponta dedo, o que você fala é o seguinte, aconteceu algo errado, beleza, vamos socializar esse conhecimento para que esse erro não volte a ocorrer. Isso é bem legal. Né? Vamos aprender com o que a gente, com o erro pra gente evitar que isso Sim. aconteça de novo. Você comentou, Fabíola, que vocês têm uma plataforma própria de código, né? Olhando do ponto de vista de adoção de codificação assistida por IA, o fato da plataforma ser própria ajuda ou dificulta um pouco mais esse processo de geração de código por IA? É mais indiferente. É Porque, indiferente. Porque quando eu olho, a base da minha pergunta foi o seguinte, imagina que eu vou treinar uma IA em Python. Pô, existem bilhões de sistemas desenvolvidos em Python que eu posso usar para aprender, né, a treinar um modelo de codificação com base no que eu quiser. Perfeito. Como vocês usam uma plataforma própria, eu entendo que vocês acabam... algum modelo vai ser treinado com código que é do próprio massa Nubank. de dados de treinamento ele é auto-treinado, né, dentro do Nubank. Aqui tem uma coisa interessante que é assim, uma coisa é código, né, outra coisa é lógica de programação, né, Tá. Que são duas coisas completamente completamente diferentes. diferentes, A IA exato. navega bem no código, né, e navega médio, né, elas estão melhorando, e é muito interessante que você olha... Hoje, daqui 2 semanas, já está diferente, né? Já está melhor, então não dá nem para falar. E hoje né? uma grande concentração de pesquisa é justamente em melhorar a codificação lógica. A lógica, exatamente. O código, a escrita do código, ali, a semântica, isso não é mais problema. Exato. Isso definitivamente não é mais problema. E é Semântica não, sintaxe. Perdão. Exato. E é interessante porque o Clojure em si, ele é muito simples de ser mantido, né? Então a linguagem é simples. Puxa, isso é um negócio Exato. muito É legal, programação né? Porque funcional. a sustentação é muito mais Sim. simples, né? Então a IA aprende rápido. Muito rápido. O desafio que a gente tem... E vocês usam uma IA interna? Assim? Não, a gente essas usa ferramentas de de IA de mercado, mas de mercado. treinadas com o código-fonte interno. Nosso, enfim, usa de mercado. E hoje vocês já têm algum experimento de geração de código por IA? Bastante. E tem funcionado legal? Tem Que funcionado bacana. bem. Eu diria que a gente está evoluindo bem e querendo entrar com mais força nessa dinâmica da lógica.
né? Então, o que a gente tem separado assim é um desenvolvedor, né, que é codificação pura, e a tem feito um bom trabalho, inclusive em revisão de código, Sim, legal. teste, né? Legal. Então, legal, eu garanto É por onde a gente começou também, né? O Exato. teste automatizado. E aí eu levo o meu engenheiro para a lógica, né? Então, ou seja, eu tenho mais disponibilidade do engenheiro para a lógica de programação. Que é o nobre da nossa Exato. profissão, da nossa... E no Já final das foi, contas, né? Já foi. e olha que interessante, para estar de novo mais perto do cliente. Sem dúvida. Então ele sai, não é que ele sai, né? Ele deixa de estar no código 100% do tempo e ele tá no código revisitando o que a IA fez e tá mais perto do cliente. Você já foi desenvolvedora? Muito, adoro. Inclusive, continuo fazendo uns Sério? agentes. Que legal. Tentando fazer uns agentes. E como é que aí você e tá, tal. o seu uso pessoal de IA? Eu adoro principalmente automatizar coisas. Eu detesto fazer coisas repetitivas. Legal. Assim, né? Dá um exemplo pra galera. O que você tirar a IA de você hoje, o que para? A agenda. Tá. A própria agenda. Que assim. legal. Agendinha básica. assim, Sim, sim. E rotina, sabe aquela coisa rotineira que você faz, né? Por exemplo, eu acordo, faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Você já criou uns pedaço, agentes que te ajudam e nessas me lembra, rotinas. né? Me Tá, lembra com da lembretes, tarefa. Tudo isso já tá um pouquinho mais... Mas tem muito o que fazer. Eu ainda tenho... Você, tem que andar bastante ainda. Você já conversou com o chat GPT sobre filosofia no carro? Como não, né? Sim, Sim, é a sem coisa mais dúvida. legal do mundo. Sem dúvida. É isso, do tipo assim, Sem dúvida. eu não ouço música mais no carro. É. Do tipo Sim. assim, porque antigamente eu O ouvia música no podcast, carro. depois podcast. Aí depois foi ouvir CBN no carro. É. Aí depois foi Sim. CBN podcast. Agora é CBN podcast e, E o conversar com o chat GPT. GPT. Não, o ChatGPT é um amigo, né? É um É, companheiro Cara, de... no trânsito, Sim. que às vezes no trânsito eu fico tão irritado. O trânsito de São Paulo, Sim. eu confesso que é algo que me tira o Sim. fôlego de vez em quando, né? Aí pra relaxar, começa a conversar de filosofia com o Sim. chat GPT maravilhoso. O que eu tenho né, cara? usado bastante o ChatGPT é pra rotina de exercício, alimentação. Que legal. É. Como assim? Tipo, eu queria perder peso, queria Aham. melhorar a saúde, então comecei a criar mesmo uma rotina e pedir pra ele me ajudar a A se acompanhar. organizar. E acompanhar também. Absurdo. E aí você vai fazendo, por exemplo, você faz o exame e joga lá. Ah. Ele vai literalmente fazendo o papel de um nutricionista. Literalmente. Tem umas que você vai tirando Literalmente. foto de tudo que você come e ela já contabiliza, porque antes tinha que ficar colocando, comi 10 gramas de arroz, 20 gramas disso, não sei o quê. Ontem eu tirei uma foto da Aí mesa você lá só na tira a catedral foto. e subi. Ixi, aí. Não foi boa ideia. Mas Tá uma mas semana isso. sem comer. Então, ele vai me sugerindo planos, né? Plano, sei lá, alimentar. Aí eu vou usando e Legal. vou dizendo, isso aqui não deu certo. Ah, eu não gosto de comer quinoa, sei lá. Eu também não. Aí ele vai trocando, né? Tô aqui chutando, né? Ele vai trocando rápido, assim, rápido, né? Aham. E de uma maneira que, literalmente, se eu fosse pagar um nutricionista diário, né? Sim, ia ficar muito... Que é diário. Isso. Ele tá toda hora me dizendo o que é melhor, né? Né? E a aí melhor quando- escolha, né? Então Em é bem Fabíola, legal e aí, isso. Boa. Esse ponto que você trouxe, ele corrobora um pouco do que a gente falou no início, no final da primeira meia hora, quando a gente falou dessa revolução ser muito maior que a internet, né? Porque a internet, ela demorou a acontecer. A internet Perfeito. surgiu e os primeiros grandes usos de internet surgiram muito depois. Muito Né? depois. sem A gente dúvida. começou, a gente foi falar de redes sociais, já era 2005, 2006, Sim. Google, 2007. 2000, né? O Google, 99, né? os mecanismos de busca antigamente eram muito rudimentares, né? De Alta Vista, Sim. o próprio Yahoo. Hoje parece que a gente gerou uma tempestade perfeita para IA generativa, Sim. né? Porque Sim. eu tenho alta capacidade de processamento disponível, eu tenho muita informação no Internet mundo, rápida. eu tenho internet rápida, ou seja, o que a internet dependeu da criação de uma infraestrutura, a IA já pegou tudo pronto. Sim. é E isso numa mesmo. época em que a gente exponencia a tecnologia muito rápido. Sim. né? O que eu acho que a gente, né, em algum momento tem que evoluir também, que a gente começa a evoluir na internet, em rede social, é o processo de regulação, né? Regulamentação De IA. de IA. É um espaço, tanto o espaço da internet quanto o espaço, é um espaço que precisa ter regras, Sim. né? Sem dúvida. Vocês Sem dúvida. fazem parte de alguma forma desse debate? Não. A gente conversa Tem bastante, a gente interlocução tenta influenciar, enfim, mas acho que é um assunto que precisa de muita profundidade ainda, né? Porque mesmo É. o marco civil da internet, você viu quanto tempo demorou Exato. entre o surgimento Esse da é o meu internet ponto. e a regulação? Esse é meu Talvez com a IA a gente não tenha esse tempo todo, a Não gente tem que tem. ser um É. pouco mais E rápido. o nível de decisão, né, que uma IA pode tomar é mais profunda do que, Uhum. né, do que um processo de uma rede social, né? Então eu posso fazer um post numa rede social e o impacto que isso gera versus eu tomar uma decisão,
por exemplo, de alimentação, né? Baseado na definição do ChatGPT, né? Do aprendizado do ChatGPT, por exemplo. É bem importante que esse processo de regulamentação, né? Ou de... Vou tirar a regulamentação porque parece uma coisa meio de burocracia. Mas quase que a ética, né? Na IA. Exatamente, claro. Ética barra segurança. Exato, é isso. É ética barra segurança, exatamente. Não tem isso. nada a ver de controlar, não é? Exato. Muito pelo contrário, gente de tecnologia que Exato. é pouquíssimo controle Porque sobre a IA as pode coisas. ter viés, né? exato. A IA pode alucinar, Uhum. né? A alucinação eu até acho um negócio até relativamente ok, assim, né? Porque é natural. Agora o viés é mais difícil, né? Perigoso. Eu tava ouvindo um podcast americano e o cara tava falando, gente, eu preciso começar a anotar as coisas, eu não tô lembrando das fontes nome, pra né? dar o crédito. Não fui eu que pensei isso, foi outra pessoa e eu não lembro quem foi. Mas ele falou algo nessa linha que você falou, Fabiola, que o fato das IAs alucinarem, ele hoje acha isso ótimo, porque isso obriga, a gente já fica com aquela, cara, eu preciso ter um humano no loop, eu preciso ter um humano no loop. Interessante. Se fosse sempre certo, você ia relaxar demais. Você ia relaxar, exatamente. Quando é que acontece o acidente na piscina? Quando você fala, não, me garanto, eu sei nadar, e eu tô tranquilo, que isso? Agora, todo por outro sentido. lado, eu vejo a Faz minha todo filhada, né, que tem 14, 15 anos e coloca, por exemplo, coisas, né, pra escola no chat. Ela não tem a menor preocupação em Conferir. Imagina. Ela Pega da língua. Ou não seja, pode. esse processo, né, da gente, de certa maneira, ter o senso crítico, né, com a IA, isso não é de uma geração mais digital. Ela tem 14 anos. Total digital, né? É uma geração que já nasceu com internet digital rápida. total. É ela full não digital. tem espaço mental para dizer, não, isso aqui tá errado. Para ela é mais certo do que eu como madrinha, do que a mãe falando, do que o pai falando. Olha que loucura. É real isso. Ela fala, Cara, não, eu não e, ó, acredito em já você. falamos- Eu acredito no chat GPT. É sério Ela isso. acredita mais no falamos- chat GPT do que na... Sim. Nossa. Já falamos disso aqui no podcast. Você já parou pra pensar que daqui a 10 anos a gente tá liderando essa galera no mercado de trabalho? A gente vai ter que se adaptar a eles. Sem dúvida. Não, sem eles vão dúvida. estar liderando, né? Alguns. Não, eu tô falando assim, na nossa posição, Samir, né? Do tipo assim, por onde a gente tá na hierarquia corporativa, Sim. né? A gente em breve vai estar liderando essa galera. Sim. E eles são completamente diferentes da gente, bicho. Né? E o imediatismo, Uhum. né? Ou seja, e a quantidade versus a profundidade. É a geração da AI informação, first, né? AI que ainda first, vai total. chegar. Entendi. Lembra? Porque tem a geração digital Isso, first, digital né? Que já first. nasceu digital, com Isso mesmo. tablet, não sei o que. Agora é a geração AI first. Que se Você imagina isso? você Que não loucura. usar IA, tá maluco, né? Uma Assim, criança de 5 anos isso. vai saber mais do que, né? Isso. Porque ela consulta. Outro Rápido. dia eu botei a Sabe fazer Laurinha prompt? pra brincar com a IA. Você tava brincando com ela, aí a gente tava brincando de personagem, não sei o que, aí eu botei o chat GPT no modo voz, aí eu falei, olha, Laurinha, não sei o que, esse aqui é o arco-íris, ela tinha um bonequinho e era o arco-íris colorido, eu falei assim, ó, fala com o arco-íris. Ela, oi, arco-íris, aí eu falei, você é o arco-íris colorido numa brincadeira de criança de 5 anos, não sei o que, e ela ficou brincando. Imagina a Interagindo, cabeça né? dela, mano. E ela falou, mamãe, não sei o que, tal, não sei o que, nossa, o arco-íris estava falando comigo e Então, tal, não sei o que. É E ela, cara, você precisa ver foi a primeira vez que ela usou. E a velocidade com que ela Sim. absorveu aquilo e conseguiu interagir, ela começou a entender, porque se ela fala, ele para de falar, né? Aham. Ela no começo ela falou e ele parou, aí uma vez Ela ela já entendeu aprendeu. a dinâmica, Ela tem né? 5 anos. Ela entendeu a dinâmica muito rápido. Agora Então, você assim, imagina a dificuldade dela de entender o que é real e o que não é Exato. real, né? exato. Bizarro. Aquele papo que a gente falou que a gente deveria fazer um outro episódio só Então, sobre isso. eu falei muito- isso de justamente para deixar o segurança. gancho. De segurança Mas por que infantil. você acha que eu falei de aqui segurança da- infantil no. Eu falei disso para deixar o gancho pro próximo episódio. porque Gente, eu tava esperando já. Infelizmente, nosso episódio tá chegando ao fim. Tempo voou. Sempre voa quando a gente tá se Cara, divertindo. é muito bom. E parece que é exatamente assim. Quando a gente empolga, terminou. Aí o Jason olha pra gente e fala, ó. Chega, corta. Justo o Jason. Fabiola, quero te agradecer muito Imagina, por eu ter que agradeço. disponibilizado o seu bem mais precioso, que é seu tempo, pra estar aqui com a gente na bancada da CBN. Foi uma honra te receber. Muito obrigado, viu, Igualmente. querida? Prestou um Imagina, serviço uma público honra. para os Muito nossos legal. ouvintes Uma honra aqui, tá aqui. as dicas, né, principalmente de golpes, fraudes, como se prevenir.
Acho que muito importante também tudo que você trouxe. Obrigado. Tamo junto. E você que ficou com a gente até o final já sabe, né? Curte, compartilha, ativa o sininho. Se quiser fazer alguma pergunta pra Fabíola, pra mim ou pro Samir, bota aí nos comentários que a gente dá um jeito de responder. Nosso objetivo é levar conhecimento cada vez mais longe e pra mais pessoas. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu! Valeu.